Fala pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre diferença de potencial, a famosa DDP, também conhecida por tensão elétrica. E a DDP é extremamente importante no estudo da eletricidade porque é a partir dela que as cargas elétricas entram em movimento, seguindo um sentido bem determinado, que no caso do elétron, o sentido se dá do polo negativo para o polo positivo. E esse movimento ordenado de cargas elétricas nada mais é do que corrente elétrica, que vamos estudar mais adiante. Então veja como é importante o estudo da diferença de potencial elétrico, uma vez que é responsável pela corrente elétrica em um circuito. Então guarda essa informação, DDP gera corrente elétrica. Agora, o que acontece se não houver DDP? Quando, por exemplo, dois pontos A e B apresentam o mesmo potencial, ou seja, são equipotenciais. Nesse caso, se não tem DDP, não haverá corrente elétrica. Bem, é muito comum fazer uma analogia da diferença de potencial elétrico com a diferença de potencial gravitacional para níveis de água. Veja só, imagine dois recipientes, A e B, em uma mesma altura ligados por um cano e que estão com o mesmo nível de água, ou seja, em uma situação de mesmo potencial. Portanto, A e B são equipotenciais. E claro, nessa situação, a água fica paradinha, sem se mover. Agora, se eu aumentar a altura do recipiente A em relação ao recipiente B, vai surgir uma diferença de potencial gravitacional, fazendo a água entrar em movimento, seguindo do recipiente A, que está mais alto, para o recipiente B, que está mais baixo. Então, sempre que eu tiver uma situação de DDP, vai existir alguma coisa se movimentando em um sentido bem determinado. Seja a água, se for uma diferença de potencial gravitacional, ou seja a carga elétrica, se for uma diferença de potencial elétrico. Bem, para expressar matematicamente a diferença de potencial entre dois pontos, vamos imaginar uma carga em uma região de campo, onde existe uma diferença de potencial entre os pontos A e B. De tal forma que a DDP, que eu vou chamar de U, é a diferença entre esses pontos, ou seja, VA menos VB. Ora, mas se há uma DDP, uma diferença de potencial, então existe um movimento da carga teste, que vamos considerar do ponto A para o ponto B. Mas perceba, a carga teste está inserida em um campo elétrico. Portanto, quem empurra a carga do ponto A para o ponto B é a força elétrica. E quando a força provoca um movimento, temos trabalho. Portanto, eu posso garantir que a diferença de potencial entre os pontos A e B é o trabalho realizado pela força elétrica sobre a carga teste. E essa vai ser a equação da diferença de potencial entre os pontos A e B, onde a unidade de medida da DDP é o volt, representada pela letra V. Para exemplificar, vamos considerar uma carga teste com valor de 2 microcoulomb em uma região de campo, sendo transportada do ponto A para o ponto B. Se a força elétrica que age em Q realiza um trabalho de 4 vezes 10 elevado a menos 4 joules, qual é a DDP entre os pontos A e B? Bem, U, que é a diferença de potencial, vai ser o trabalho realizado pela força sobre a carga teste. Como o trabalho vale 4 vezes 10 elevado a menos 4 joules e a carga teste 2 microcoulomb, que colocando em notação científica é 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, então substituindo esses valores na equação da DDP, temos que U vai ser 4 vezes 10 elevado a menos 4 sobre 2 vezes 10 elevado a menos 6. Ora, calculo número com número e potência de base 10 com potência de base 10. Portanto, 4 vou dividir por 2, e sobra 2 no numerador, e 10 elevado a menos 6, que está no denominador, eu jogo para cima e vai com o sinal do expoente trocado. Dessa forma, U vai ser 2, que multiplica 10 elevado a menos 4, vezes 10 elevado a mais 6. Então, agora repito a base 10 e somos expoentes. Portanto, 6 menos 4 é 2. De tal forma que U vai ser 2 que multiplica 10 elevado ao quadrado, que é exatamente igual a 200 volts, ok? E é isso.